Hoje eu falo que se as grandes construtoras, os grandes incorporadores, os empreiteiros, se ninguém trabalhar em união conjunta e entender que hoje o grande vilão é a gestão de pessoas, você não consegue entregar uma obra no prazo. Né? Então, você tem que atrair essas pessoas, mostrar para eles que ali é interessante o trabalho, que ele vai trabalhar, ele vai ganhar o dinheiro dele dignamente, né? Vai aprender com aquilo, né? Então, eu acho que hoje o que está faltando mais é essa gestão de pessoas, né? As consultoras atrair e mostrar para eles que ali é um mercado bom. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. E hoje, mais uma vez, com o meu brother aqui, Fernando Beraldo. Fala, Fernando. Fala, Luciano, tudo bom? Tá enjoando já, pô? Não, quero agradecer a oportunidade. Imagina, aí. Tá não. Muito massa. O Fernando, ele é da MZ3, uma empresa muito grande aqui da cidade, que executa obras prediais, então muito experiente para o assunto de hoje, né? Que a gente vai falar sobre mão de obra na construção civil. E para isso a gente está com o empreiteiro aqui, Ganso, que é o Jansen Everton da Silva. Bem-vindo. Famoso Ganso, né? Ganso desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Não lembro, nem você sabe o seu nome. E o pai e a mãe te chamam de Jansen? Chama de Jansen. O pai e a mãe chamam de Jansen ainda. Bem-vindo. Obrigado, Lúcio. É um prazer imenso estar aqui com você, com o Fernando. Tá conversando um pouquinho sobre a obra, né, em si. E batendo aquele papo descontraído, né? Beleza. Conta pra gente, quando que você começou em obra? É uma longa história, mas vamos lá. É uma longa história. Tudo vem aí do seu Raimundo, né? Raimundo pernambucano, né? Sangue forte. Raimundo Raimundo é meu avô. E aí veio meu pai, né? Que é o José Edilson, filho dele, meus tios também. Então eu comecei na obra muito, muito cedo, né? Meu avô veio do Pernambuco para cá, né? Veio para São Paulo. Aí depois vieram primeiro para Guarulhos, né? Aí depois vieram para São José, que cidade começando a todo vapor. E aí, meu avô ensinou meu pai levou eu para a obra junto com eles também, e aí estamos nessa luta até hoje, né? Mas não tem sido fácil, né? Mas começou desde de criança mesmo, né? Mas você começou ali como ajudante, foi pedreiro, foi encanador, foi eletricista, O que você já fez nessa história aí de mão de obra? Sim, eu comecei ali ajudando meu pai e meu avô. Então, meu pai e meu avô sempre foi voltado mais para a parte do acabamento, né? Faziam de tudo, mas voltado para a parte do acabamento. Então, eu com meu primo, né? A gente pegava, ajudava, vamos supor, meu pai levava para a obra, eu ajudava ali. Antigamente era o tempo do bolão, se assentava revestimento, tempo do bolão. Me lembro. Então, você pegava aquela... De vez em quando você pega uns bolão aí, né? Pega os bolão da vida, né? Não fica muito bom, não, né? Acho que era uma técnica meio... Era a técnica que se usava, né? Então, o que a gente fazia? Eu e meu primo, a gente pegava um dia anterior, pegava lá 3 tambores de 200 litros, deixava os azulejinhos de molho, batia a massa com cal virgem de um dia para o outro, para no dia seguinte estar fazendo a aplicação. Então, fui aprendendo ali com meu pai, com meu avô, todas as técnicas. Depois veio a argamassa, tudo. Mas, assim, muito aprendizado. Mas na obra também, eu tive muita experiência com vários mestres de obras também que foram mentores meus, né? Tem o saudoso Chico Ceará, trabalhou na TecSul, foi um excelentíssimo mestre, que eu aprendi muita coisa com ele. Então, o saudoso mestre Rui também, que trabalhou na Santa Isabel. Então, eu tive bastante aprendizado, né? E até hoje, né? Eu digo que... Com certeza. Que cada obra que a gente passa é uma experiência nova. A gente vai aprendendo, né? A gente morre aprendendo, né? Todo dia tem uma coisinha ali para você aprender, né? E em que momento que você começou a ser um empreiteiro, né? Aí você virar o chefe, o líder ali da equipe. Então, isso aí começou em de 2004 para 2005. Foi uma obra... Eu estava com 18 para 19 anos. Eu já era pedreiro. A gente foi fazer as casinhas de CDHU. Era na época do governo do Emanuel.
Na época, né, um pouquinho antes, eu fui para Fundais, né, que a minha mãe me inscreveu, porque minha mãe sempre foi voltada a querer que eu estudasse. Meu pai era, não, fantástico, trabalhar, né? Muito fantástico, foi um trabalho excepcional dentro de São José dos Campos. Então, a minha mãe sempre vai estudar, eu quero você um engenheiro, um arquiteto. E meu pai, não, tem que trabalhar, você é o mais velho, tem que ajudar em casa e tal. E aí, me levou para a obra, tive que trabalhar. Mas entrei na Fundais, que a minha mãe me inscreveu na Fundais, aí nesse período de Fundais, eu peguei e fui fazer estágio na Secretaria de Obras. A Fundais era o quê? Técnico em edificações, alguma coisa do tipo? Não, a Fundais era um extracurricular. Sim. Por exemplo, você tinha que estudar no período da manhã e no período da tarde ir para Fundais. É que eles têm cursos profissionalizantes lá. Tipo menor aprendiz. Tipo menor aprendiz. Aí, na época, eu fiz lá, se eu não me engano, foi o curso de elétrica. Elétrica, fui engajando na parte de elétrica. Aí, nisso surgiu o estágio, né? Aí, fui para a prefeitura, para a Secretaria de Obras. Na época do governo Emanuel, quem até era secretária era a Maria Rita, secretária de Obras da época, né? Querida Maria Rita. Nossa presidente. Era a secretária de Obras do governo Emanuel. E lá aprendi muito. Na época era um engenheiro galego, o Alfredo. Aprendi muito com ele, sabe? Ler projeto. Todo mundo. Aprendi muito com o pessoal. Aprendi muito com o pessoal. Ensinou muito eu a ler projeto. Tinha que 16 anos, né? Aí de lá da Fundais, depois eu completei 18 anos. Ainda nesse meio termo estudava de manhã, ia para a prefeitura à tarde, né, fazer o estágio. E depois que terminou isso aí, comecei de volta para a obra, meu pai levando para a obra. Aí, nisso aí, fui para a obra da prefeitura das casinhas lá do Jardim São José. Jardim São José, que fica perto do Coqueiro ali. E ali comecei a fazer sarrafiada, contrapiso. Aí, na época, quem tocava lá era uma empresa de São Paulo, ganhou a licitação, né? Tocou todas as casinhas, que era o pessoal da comunidade do Morro do Regaço, do Paranagaba, Detroit, tava, né? tirando o morro dali, né? Isso, tirando o morro dali. Então, essas casas que o governo Manaus fez foi destinada para essa comunidade. Sim. E ali comecei ali, né? Aí, nisso, eu lembro que era um engenheiro chamado Seu Roberto, da construtora ECG, de São Paulo. Excelentíssimo engenheiro, bom de projeto, cuidava de toda a parte topográfica da obra, tudo. Nota 10. Ele foi vendo meu desenvolvimento na obra, né? Vendo que eu tinha uma malemolência com o pessoal, com os ajudantes. Falava com todo mundo ali. Falava com todo mundo e tal. E aí ele falou, Ganso, terminando essas casinhas aqui, você tá no contrapiso da massa rafiada, vai sair... A gente estava terminando a escola também lá, e aí ia sair a Fundais do Jardim São José. Ele falou, eu quero que você lidere a equipe. Isso aí eu tava com 18 para 19 anos. Beleza, 18 para 19 anos. Aí ele falou, eu quero que você lidere a equipe de 19 pessoas. Broqueiro, carpinteiro. Eu falei, meu Deus. Você pegava aqueles carpinteiros. Aí tinha lá um carpinteiro chamado Seu João, bigodudo, já cabelo branco. Aí falou pro seu Roberto, mas... Seu Roberto, você vai deixar esse moleque cuidar da gente aqui? Ih, rapaz, os velhos ficam bravos, né? Põe um menino novo pra cuidar. Fica bravo. Os velhos ficam bravos. E eu com 19 anos com esse desafio, né? Gerenciar essa equipe de carpinteiro, armador, pedreiro, ajudante. Mas foi um desafio bom, foi um aprendizado bom. Aprendi com eles também, né? Então... O que você sentiu, assim, saindo de uma função que é a operação... É o executor, né? Executor para liderança, assim. Qual foi o seu maior aprendizado ou maior desafio, né? O maior desafio é que eu estava falando para você. Por exemplo, pessoas mais velhas que não conseguem entender porque aquele tá mais novo, se destacou mais... O seu Roberto, na época, era um engenheiro, deu oportunidade para mim. Então, o maior desafio foi atrair eles, né? Eu tive que criar uma forma para atrair eles para jogar no meu time, né? Para me aprender também com eles, que eu não tinha a mesma experiência com um carpinteiro, que nem o seu João na época tinha. Mas aí foi atraindo ele. Falei, não, seu João, vamos aprender junto, quero aprender com o senhor, tal. E foi saindo. Na verdade, como um time de futebol, né? Fazendo uma analogia aqui. Todo mundo tá jogando no mesmo time. E todo mundo tá correndo para marcar o gol, né? Mas assim, tem um ou outro que é mais difícil sempre ali no meio, né, cara? Então, o jogo de cintura ali nesse momento... O que falou, assim, ele tinha um aprendizado técnico. Sim. Só que tem mais gente que ali era melhor que ele tecnicamente. Sim, tecnicamente. Porém, na liderança, na gestão
do pessoal, ele mesmo com 18 anos ali, ele sabia tocar aquilo muito bem. Que às vezes aquela pessoa muito técnica não tem. Então é o que o Lúcio falou. É um time de futebol. Você vai aprender com ele tecnicamente, mas você pode ensinar também gestão e liderança para a equipe fazer isso de forma produtiva. E você conseguiu fazer isso? Conseguiu. Terminei a obra no prazo, tudo certinho. E o Bigodudo? O Bigodudo me tornou Bigodudo! Ele tornou um grande amigo meu. Então, depois que legal. Eu fui para outra obra, indiquei ele também, sabe? Como carpinteiro. E foi uma experiência excepcional. A liderança ela é fantástica por causa disso. Porque você sempre vai ter pessoas que têm um pé atrás, mas se você conseguir demonstrar, tiver uma inteligência emocional, tiver um cuidado ali com a pessoa, ela vai entender que você também tem algo diferente ou melhor para mostrar para ela, né? Realmente. Falando em inteligência emocional, né? E quando você tem na equipe uma pessoa mais difícil ali, como é que você tem que levar isso? Você tem que conhecer o cara e aí entender como que ele funciona. Se é um cara que fala pouco, você fala pouco. Como que... É um xadrez, na verdade, né? Como que você trata essa questão, assim? Que cada um tem um jeito. Tem um que fala mais, tem um que fala menos, né? Então tem todo jeito de pessoas aí. E essa parte de comunicação que faz um bom líder, né? Porque ele precisa comunicar com todo mundo. Se ele não falar nada, fica todo mundo isolado ali, cada um é uma ilha e as coisas não acontecem, né? Sim. Eu digo assim, que a gente tem que sempre estar... O diálogo é persistente. Todo dia você tem que estar dialogando, fazendo DDS na obra, conhecendo a pessoa, conhecendo o time que o cara torce... da onde o cara veio, se ele é conterrâneo ou não. Porque na obra é como se fosse uma família. Então a gente... Exatamente. A minha família veio toda da parte nordeste do Brasil. Então a gente chama um ou outro de primo. Quando o cara da Paraíba, o primo. O cara do Piauí, pernambucano, baiano, a gente chama tudo de primo. Então a gente tem essa atratividade, né? Essa sintonia. Então eu sempre usei isso como... para me favorecer, né? Pessoal de lá, do Nordeste, a gente fala das comidas típicas. Eu falo, vou fazer uma comida, vou fazer um baião de 2 lá em casa. Vai lá em casa, vamos comer, tal. Atrair o pessoal, você entendeu? Atrair para mim, para mim fazer uma gestão mais centrada na obra, entendeu? Então, era de suma importância conhecer a pessoa, conhecer o trabalhador em si, entendeu? E aí, você tá numa função hoje que você é metade operação, metade técnica e gestão, né? E aqui para baixo da operação, assim, que eu acho que é a parte fundamental de para construir, é o que você falou, você precisa ter a empatia, precisa conversar, precisa fazer toda essa parte de empática para se tornar produtivo e dar certo a gestão de pessoas. Só que você tem esse pessoal que eles estão ficando mais velhos, então vamos colocar na média 45 anos, e você tem a parte de liderança, que aí você encontra o mais velho até o mais novo. Assim, não tem um critério, né? Tem o cara de 60 anos e tem a pessoa de 17 que tá entrando ali, 18, que tem o menor aprendiz, tem o estagiário. Como que você vê essa interação entre essas duas partes, operação e liderança? Dificuldade? Como que você enxerga? Hoje tem uma grande dificuldade, porque essa geração que está hoje é uma geração muito difícil. A geração que entra na obra, uma suposição, o ajudante hoje. O ajudante, ele não quer esperar os períodos, né? Então, você entra como ajudante, você vai trabalhando com pedreiro, depois você passa para pedreiro, aí depois passa para líder, encarregado, mestre, assim sucessivamente. Então, hoje, o ajudante hoje, ele é muito, assim, como eu posso dizer... Afobado. Ele vê o broqueiro lá trabalhando, ele sabe que o broqueiro ganha X. Na outra semana, ele quer no outro dia, ele comprou a colher, ele foi lá no depósito, comprou a colher, ele já é broqueiro. Ele, não, eu quero ganhar a mesma coisa que o broqueiro, mas ele não quer passar pelas etapas, né? Aprender, ter aquela paciência, pegar um esquadro, prumo. Então, ele não tá tendo essa paciência hoje. Então, você tem que saber lidar hoje, que
tá difícil, né? A mão de obra tá escassa hoje, né? Eu não falo, não é só no Vale do Paraíba, mas em nível no mundo, nacional, na verdade, no mundo, não é né? nem no Brasil. É no mundo. Então, tá difícil. Então, hoje, o que eu prezo muito com a minha equipe hoje, né? Falo para os broqueiros, gente, vamos ter paciência com os ajudantes, falo para os carpinteiros, falo para os azulejistas. O ajudante, em tese, ele é uma ferramenta muito fundamental dentro da obra. É o colaborador que vai levar ali, a obra, tudo, que vai abastecer né? tudo. Se não tem um ajudante, não tem, a obra não se faz. Você entendeu? Exato. Então, o profissional em si, tanto de qualquer área, ele tem que valorizar o ajudante. Ele tem que trazer o ajudante para o seu time. Sempre nos DDS que eu pauto na obra, eu falo, gente, vocês que estão na frente do serviço junto comigo, você tem que me ajudar a trazer esse ajudante e enfatizar para o ajudante que ele tem que aprender, que ele tem que seguir as etapas para ele se tornar um bom profissional. Então, eu sempre vou passando isso. Todos os DDS eu enfatizo. Aqui a gente é uma equipe, é uma família, né? É que também, vou colocar aqui uma visão do ajudante. É um cara inexperiente que está começando ali numa carreira, então ele não sabe como funciona. Por quê? Porque ele nunca passou por isso antes. Então, ele não sabe do passo a passo que ele tem que aprender. E ali, trabalha algum tempo, ele também vai aprender alguma coisa sobre o relacionamento com os colegas de trabalho, comportamento, né? Porque também ali é o local de trabalho, não é o pessoal que ele está jogando bola ou o amigo que ele encontra no fim de semana. Então, ele precisa ali crescer, né? Profissionalmente também, né? Mentalmente ali. Então, ganhando maturidade como pessoa e como profissional também, né? Isso aí é de suma importância. Hoje eu falo que se as grandes construtoras, os grandes incorporadores, os empreiteiros, se ninguém trabalhar em união conjunta e entender que hoje o grande vilão é a gestão de pessoas, você não consegue entregar uma obra no prazo. Né? Então, você tem que atrair essas pessoas, mostrar para eles que ali é interessante o trabalho, que ele vai trabalhar, ele vai ganhar o dinheiro dele dignamente, né? Vai aprender com aquilo, né? Então, eu acho que hoje o que está faltando mais é essa gestão de pessoas, né? As consultoras atrair e mostrar para eles que ali é um mercado bom. Porque né? hoje, além da mão de obra ela tá ficando escassa, para você conseguir um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista, ele vem da base do ajudante, né? Você não tem como... Exatamente. Ele nasce como um aprendiz ali no trabalho, você né? Não consegue e aí ele vai falar assim, subir na escala. Você é ajudante, vou te contratar como eletricista. Não, ele vai ter que passar por um processo. E se não tiver essa gestão provavelmente de pessoas, ele vai ser um ajudante de eletricista para depois virar um eletricista. Depois virar um eletricista. Porque isso como que você vê hoje na obra? Porque a mão de obra em si, o eletricista precisa ter a consciência que ele precisa ensinar o ajudante. Sim. A construtora, a incorporadora precisa ter a consciência que o eletricista vai ensinar o ajudante, então ele vai ser menos produtivo, só que ele está criando outra pessoa. Sim. Como que você vê essa interação? Você acha que dá para intensificar, dá para melhorar? Isso acontece, Fernando? Não acontece? Como que você vê isso dentro do campo lá? Hoje, no cenário que eu vejo, tem muitos profissionais, por exemplo, um bom profissional, vamos supor um fachadeiro, ele está ali fazendo a fachada do edifício. Ele tem um ajudante que é, vamos dizer, no meio de obra, a gente chama de meia colher, né? Ele era o orelha seca, mas agora passou. Ele era o orelha seca. Tem esses termos, orelha seca. Tem os termos dentro da obra. Aí o cara era orelha seca, passou meia colher e ele já tá querendo subir para cima do balancinho, já quer aferir os arames, já quer chapar uma massa na parede, aquele ajudante interessado e melhorado. Sim. O que se acontece hoje muito, e eu vejo até na minha equipe hoje, né? Aí por exemplo, semana passada eu tive DDS com os broqueiros, o broqueiro falou, Ganso, mas se a gente ensinar esses ajudantes, os ajudantes vai virar broqueiro e quem que você vai colocar de ajudante se não tem outro ajudante que nem os caras? Aí eu falei, não, mas tem que é um ciclo. É um ciclo. Aí você tem que se renovar. Tem que se renovar. Mas assim, se encontra dificuldade nisso, né? Nessa parte de você tem que mudar esse pensamento deles. Sim, né? sim. Você fala assim, gente, não vai faltar emprego para ninguém.
Pessoa boa sempre vai ter emprego, né? Sim. Mas aí eles o que acontece? O broqueiro em si, o fachadeiro, o azulejista, eles acham que você ensinando, você vai abrir um leque de um... Você vai ter... não era um concorrente. Né? Fala, pô, aquele cara já vai concorrer comigo, então na outra obra ele vai tirar o meu emprego. Mas não é assim, tem frente para todo mundo. Com certeza. Todos os DDS que eu faço, gente... Tem frente para todo mundo, não vai faltar frente. E hoje você vê os ajudantes, assim, engajados. Eles querem aprender mais. Querem. Eu, da minha equipe hoje, ó, eu tenho o ajudante, o Gago, por exemplo. O Gago, ele entrou comigo, sabia male executar um traço de uma massa. Hoje ele já está fazendo uma massa rafiada, já talisca, já entra dentro do banheiro, já sabe taliscar um banheiro. E como que você mantém essa equipe motivada para se tornar um bom profissional? Então, o que eu faço hoje? Por exemplo, o ajudante. Eu acho que o ajudante hoje, em tese, né? A gente tem o salário do sindicato, tudo, né? Eu acho que o ajudante hoje, em tese, ele ganha pouco. Pelo tanto de serviço que o ajudante faz e a importância que o ajudante tem no ciclo, né? Então, o que eu faço hoje com a minha equipe hoje? Eu faço premiações. Legal. Aquele ajudante que se destaca mais, o ajudante que não falta. Hoje, qual que é o índice que a gente tem na obra? De muita falta, muita decorrência de falta. Sim. Então, o que eu faço? Todo dia 30. Por exemplo, dia 30 agora eu fiz um sorteio. Né? Eu faço um sorteio de X, né, valor para aquele ajudante que faltar menos na quinzena ou menos no mês. Então, aí... E faço também um global. Por exemplo, o global, o que eu faço? Vou lá. Uma suposição, vou fazer uma compra lá no Tenda ou no Açaí de R$1.000 e aquele, por exemplo, hoje eu tenho lá 18 ajudantes nessa obra, na obra da consultora Mondec. Aí o que eu faço com eles? Se um desses 18 faltar, não vai ter o sorteio global. Então um fica puxando o outro, cara, não falta não, senão o Ganso não vai fazer o sorteio lá, cara, e eu quero participar desse sorteio. Quero molhar o bico lá. Quero molhar o bico, entendeu? Então eu vou criando estratégia para agregar o time e um cobrar o outro, né? Um cobrar o outro. Não falta não, cara. Vai trabalhar, eles vão te dando feedback para falar assim, Ganso, por que você não faz assim agora? Acho que esse é importante, né? É importante. E quando falta? Como que você faz assim? Porque quando falta, é isso. É uma falta no canteiro. Você liga, você pergunta como tá, você se preocupa com ele, aquela gestão de pessoas, como que funciona? Sim, pergunto. O que eu faço? Eu costumo abrir o grupo só dos ajudantes, né? Ali abro o grupo dos ajudantes, e aí um vai cobrando o outro. Em relação a essas premiações também, um cobra o outro, fala, segunda-feira todo mundo tem que vir. Pô, o pessoal tá no churrasco, aí o camarada posta lá que tá no churrasco, bebendo uma cervejinha, comendo uma picanha, o outro já cobra ele, segunda-feira tem serviço, não vai extrapolar aí não, senão nós não vai participar da premiação, né? Então um vai cobrando o outro, um vai puxando, vem, vamos trabalhar, senão não vai ter premiação. Então eu vou trabalhando vou usando de estratégia para que eles se interessem, né? Interesse, dou oportunidade também para eles aprenderem junto com os profissionais para passar e depois vai ter na classificação, né? Classifico lá para meio oficial, para depois se tornar predeiro, tarefeiro. Então, vou criando essas estratégias. Você sente que isso, assim, você tem uma cultura boa, gestão de pessoas, consegue conversar com o pessoal e tal. E você, quem que você treina? É a primeira pergunta. Quem que você treina para fazer igual a você amanhã? E a parte de engenharia? Como fazer a engenharia ter esse mesmo sentimento que você tem? Porque isso também é um outro desafio, né? É um desafio muito grande, porque, em tese, o que os incorporadores da consultora faz hoje, né? Ela não quer ter tanta responsabilidade em cima da mão de obra. Então, ela repassa isso para os empreiteiros. Fala, faz a contratação do empreiteiro, o empreiteiro... Esse é o cronograma. O cronograma. Tem que produzir tanto. Isso, tem que produzir X, X laje por mês, eu quero fachada, eu quero reboque interno. O incorporador diz quanto você tem que ter ou não? Você só o prazo. Diz. O cronograma é esse, se vira. Tem obra que você pega, por exemplo, tem pessoal de engenharia, tá começando agora, né? Aí o engenheiro novo que tá começando agora, ele acha que uma obra você tem que
colocar quantitativo de gente até que extrapole, que engole o período, o cronograma, a produtividade. Porque, então, tudo tem que ser planejado. Porque se você colocar muita gente na obra, você acaba atropelando a frente de serviço e você acaba perdendo todos os profissionais. Falta material ali para o cara trabalhar. Eu já vi muito empreiteiro quebrando por causa disso. Porque às vezes ele é assim, sei lá, tem 4 bloqueiros. E aí não chega para chegar em 5 dias. É para fazer a laje em 5 dias. Daí o engenheiro chega pé da vida e fala assim, que absurdo, você tá no 6º e não acabou ainda, põe mais gente. Daí o empreiteiro com medo, às vezes não consegue na obra, colocou mais 2. Só que na verdade era falta de material, que o Lúcio falou, às vezes o material não chegava no pé dele. E ele colocou mais gente, como é que ele paga isso agora? Realmente. E aí, é o que você falou, um tá preocupado na produção, o outro tá preocupado no campo, só que ninguém olhou a estratégia de como conseguir, né? É um cobrando o outro de forma errada, né? E assim, acaba atropelando as etapas da obra, né? Por exemplo, se colocar muito broqueiro, você vai engolir o carpinteiro lá. Aí os broqueiros ficam parados, e os broqueiros parados, ele vai te cobrar diária. Se não cobrar diária, ele fala, tem outro empreiteiro lá que tá com serviço X lá, tá pagando tanto metro, eu tô saindo fora. E aí você acaba perdendo a equipe. Então, sempre quando eu sento com a equipe de engenharia, a gente faz o planejamento, não adianta colocar muita gente aqui, senão vai engolir as etapas de obra. Então, tem que colocar o profissional certo, que faça a produtividade correta para atender o cronograma, no tempo correto, entendeu? Então, isso é de suma importância. Então, tem que ter esse alinhamento do empreiteiro com a equipe de engenharia, com a gestão da obra para gerenciar, para colocar as equipes certas no determinado período certo da obra, entendeu? Exato. E aí o bloqueiro ali também, né, quando ele está executando, que, por exemplo, lá na Mondec, que faz em X, né, que a gente chama de em X, enquanto o carpinteiro está montando a laje aqui, o pessoal está fazendo bloco desse lado, né? Se não fizer desse jeito, é a Segunda Guerra Mundial, alguém vai ficar parado. Não vai dar certo. Alguém fica parado. Alguém fica parado. E o grande gargalo, por exemplo, o bloqueio estrutural, muitas das vezes tem um gap, né? Tem um gap de 2 dias e tal, ele fica meio que parado naquele gap, né? E aí ele não quer descer para fazer vedação. Ele quer só estrutural. Aí esse que é o grande gargalo. É esse que eu estou tentando conversar com a equipe, para a equipe conscientizar que eu acho assim, o cara parado é prejuízo. O cara tá trabalhando, ele tá produzindo, ele tá levando o sustento para casa dele, né? Mas aí pro cara entender, o cara, não, mas se eu parar o estrutural nesses 2 dias, eu não vou conseguir concluir a vedação, mas que faça um apartamento e conclua esse apartamento. Não deixe estar bem tudo pelas metades. Mas para você passar isso para o profissional entender, é difícil. Hoje, o profissional de hoje, eu digo que os profissionais dessa nova geração tá muito Nutella. Eu falo sempre, é Nutella. Você não pode falar nada. Muito Nutelinha, né? Nutelinha. A gente brincava no tempo do meu pai, do meu avô, a gente falava, o cara foi criado no lanche, no McDonald's, não foi criado no cuscuz e no mocotó, não. Esse cara não quer, entendeu? Você não pode falar nada pro cara. Mas eu acho que porque assim, vamos pensar. O Ganso, ele já tá ali entre o meio de campo da engenharia e da produção. Sim. Se você consegue ter uma gestão de pessoas e conversar isso, a engenharia conversar isso com você resolve metade dos problemas da obra. Sim. Porque o Ganso, ele já tá indo lá e já tá trazendo a dificuldade. A dificuldade hoje é que o cara, ele fica 2 dias parado, que ele não consegue, ele não quer produzir na alvenaria de vedação, tal. Se a engenharia para de cobrar o empreiteiro e se torna aliado a ele, parceiro... Então, não, a engenharia pode até fornecer um cronograma, não? Tem aqui, esse apartamento você vai ganhar tanto. Não porque... Você falar pro cara, você vai ganhar tanto, o cara, opa! Às vezes ele mudou de ideia na hora, entendeu? Você mostrou pra ele como fazer. A solução, né? Você mostra todo o planejamento e fala assim, olha, ô Ganso, na verdade, aqui, eu não vou te pagar R$1 na alvenaria de vedação. Eu vou te pagar 3. Sim. Porque eu vou te pagar um pouquinho mais, porque o custo fixo compensa. Então, assim, eu lembro que quando eu trabalhava... na diária, né? O cara já tá lá. Já tá lá. O custo fixo já tá lá. Você não perder essa mão de obra. Você não pode perder. Eu lembro que quando eu adorava conversar com o empreiteiro. Era a hora que eu mais aprendia. Porque você fazia aquelas... A gente chamava na obra de conta de padaria, né? Sim. Quanto o cara produz, quanto o cara ganha, quanto ele vai ganhar no final do mês, quanto que ele pode ganhar. Se você desenha isso e consegue mostrar isso para a operação...
todo mundo fica feliz, porque ele vai ganhar muito mais do que ele esperava. Sim. E era uma coisa que ele nem queria fazer. Você vai ganhar mais, porque se ele está produzindo também. E a engenharia cumpre a meta. Então, assim, é uma escala interessante que começa da base, da operação e vem trazendo. Só que se para entre você e a engenharia, nada evolui. Porque daí o que vai acontecer? Ele vai contratar uma equipe nova para fazer alvenaria de vedação. Essa equipe vai ficar parada e você vai ter mais gente na obra. Sim. Mais gente na obra, mais custo, mais difícil de controlar. Então, essa interação que eu acho importante ter, né? E eu vejo que a engenharia está preocupada muito mais em controlar um planejamento e apertando o empreiteiro do que essa comunicação. Você sente isso? Ou... Sinto. É constante isso. Porque é que nem você falou, tem que ter essa interação entre o engenharia, a incorporação, o empreiteiro, o estagiário, o mestre de obra, todo mundo interagindo num consenso só. Entendeu? Então, hoje o que falta, é que nem você falou, a engenharia te aperta, aí você quer... Muitas vezes você não quer falar não, né? Ali pro engenheiro que está gerindo a obra. Não, vou trazer, eu quero... tem que terminar essa fachada que eu preciso entregar o balancinho, eu preciso de mais 3, 4 fachadeiros, eu tenho que entregar o balancinho daqui 5, 6 dias. Só que aquele cara que está trabalhando lá no balancinho, você tem 3, 4, os caras vão atender... o X de metro para fazer a execução da fachada no determinado tempo que tá para entregar o balancinho. Aí ele não quer adiantar. Só que nisso de adiantar, muitas vezes, se você colocar mais gente, o cara que já tá lá, ele vai embora. Porque o tarefeiro, ele funciona da seguinte maneira. Ele já faz todo... Tinha uma pergunta sobre isso. O tarefeiro, eu fui tarefeiro muitos anos, só trabalhei para um empreiteiro chamado Mano Gago, que é o seu Manuel. Trabalhei para ele 6 anos direto. Trabalhei fazendo os edifícios da Sérgio Porto. Ali no Vila Branca mesmo, trabalhei nos home ali do Vila Branca para ele. Então, a gente tarefeiro, o que a gente faz todos os cálculos. Frente, né? Pô, eu entro dentro de um apartamento, eu vou fazer, sei lá, 60 metros massa rafiada. Aí a gente mesmo, eu mesmo, quando na época eu trabalhava tarefeiro, eu falava para o empreiteiro, Mano Gago, você não coloca mais gente aqui não, que tem X casa... Em X tempo eu termino isso daqui. Se você colocar mais gente, eu saio. Era dessa maneira. E hoje os tarefeiros fazem também dessa maneira, entendeu? Eles veem a frente, eles querem travar a frente para eles, entendeu? A pergunta aqui era quando que você perde o profissional, né? Quando falta material ali para ele trabalhar, ou quando tem mais gente, o cara vê que ali ele não vai... Ter frente, ou ele enxerga alguma coisa. Quando que você perde profissional? O grande gargalo é isso aí. Hoje, como a construção civil, né, em nível nacional, está bem aquecida, né? Você vê dentro do Vale do Paraíba um monte de canteiro de obra, um atrás do outro saindo. Então, para o empreiteiro, se torna mais dificultoso. Sim. O que acontece? Se eu boto muitos profissionais dentro da obra, acaba travando a frente, o profissional acaba saindo. Né? Se você também não deixa de produzir, o engenheiro, a engenharia vai lá, vai comer seu toco, vai falar que vai botar mais gente, aí bota outro empreiteiro, você acaba perdendo a sua equipe também, porque a equipe vê que entrou outro empreiteiro dentro da obra, do canteiro, com mais gente para produzir, você acaba perdendo também. Então, são vários pontos, são várias... circunstâncias que você acaba perdendo a equipe dentro dessa decorrer da obra, né? Sim. Então, hoje eu falo que essa parte de gestão que a gente faz, tanto meu irmão faz também nas obras dele, é ter as pessoas certas no tempo certo. Sempre eu falo, pessoa certa no tempo certo. O broqueiro tem que produzir X metro para atender o carpinteiro, para não travar a frente do carpinteiro. Assim sucessivamente, o GC tem que abrir frente por causa do contrapiso que vem atrás, para o azulejista. Então, cada um produzindo no seu tempo certo e não travando ninguém. Entendeu? Esse aquecimento que você falou da construção civil, você vê muito essa parte de leilão da operação com vocês? Muito. E como que você... O que você acha? O que você faz para evitar? Leilão, assim, uma cotação com vários empreiteiros. Aí eu tenho por tanto. E aí você tem que... Então, talvez baixar ali para pegar um serviço, né? Essa é a grande briga minha.
Eu falo que a gente... Eu conheço muitos empreiteiros dentro do Vale do Paraíba e eu tenho bastante grupo de empreiteiro, de azulejista, de broqueiro. E sempre... esse tempo atrás mesmo eu estava conversando com o Odair do sindicato lá de Jacareí. Falei que a gente, como um empreiteiro, mestre de obra, a gente já passou da hora de a gente se unir e montar uma associação referente aos empreiteiros, a todo mundo da construção civil. Sim. Né? Que a gente, nessa parte, a gente, infelizmente, não tem essa união. Né? Eu falo do lado dos empreiteiros. Que a gente teria que ter essa união para a gente estabelecer parâmetros de preço na construção civil. Para não ficar nesse leilão. Eu já falei isso para os engenheiros também. Tem que ter. Vivo falando isso. É basicamente a mesma coisa. Porque você vê ali um cara dando um preço e fala, pô, o cara tá queimando o mercado. Não, e passa 3 meses e o problema, assim, é que você como empreiteiro, você tá orçando, o incorporador... Ele não vai falar assim, o Ganso ele já trabalhou comigo, ele não me dá trabalho. Eu vou bancar ele, vou pagar aqui X reais a mais. Não, ele vai chegar no Ganso e vai falar assim, Ganso... Vai espremer. Aperta. Só que aí o Ganso fala assim, pô, eu sou parceiro daquele cara. Sim. Se ele tá pedindo, eu vou aceitar. Eu vou falar assim, não, eu consigo. Só que depois... É difícil sustentar isso. Difícil, é muito difícil. Carga tributária hoje no Brasil tá difícil. Vocês sabem disso aí. Eu ia fazer uma pergunta que é basicamente o que o Beraldo tá dizendo aqui, né? Quem nunca não? O incorporador chegou e falou assim, você faz essa obra nesse prazo? Faço. Mas tem que fazer por tanto. Aquele projeto impossível de executar. Quem nunca não, né? Todo mundo, né? É sempre porque o cliente... Sim e acaba o cliente sempre pressiona preço e prazo. E às vezes fica... difícil ali, né? E é que nem o Fernando tava pautando aí, essa parte do leilão, ela dificulta muito o empreiteiro. Porque daí a gente, como empreiteiro, fica dando um preço um pouco mais baixo que o outro. Para ganhar a obra. Muitas vezes a engenharia chega... A gasolina subiu e a mão de obra desceu. A incorporadora, né? Os gestores chegam com o empreendimento. Tem X metro de fachada. Aí você vê pelo volume. Nossa, volume... 9 mil metros de fachada, 24 mil metros de alvenaria, tal, metro de azulejo. Aí você pensa que é bom, é pior ainda, mas né? Pior ainda. Então a gente tem mais serviço para fazer. Eu falo para os empreiteiros, que a gente tem grupo de empreiteiro, eu falo, gente, a gente não pode ver pelo quantitativo, a gente tem que ver qual que é o cenário do mercado, quanto que o broqueiro hoje está cobrando um metro quadrado para fazer, quanto que o azulejista cobra, tanto que o fachadeiro cobra, para a gente ter sempre profissionais bons trabalhando. Porque se você pega num preço muito, muito enxugado, muito barato, você vai, o que acontece? Você vai também enxugar lá para o profissional. Né? Em tese, é o profissional que vai caindo, perder, né? vai caindo. E nisso que cai... Você vai pegar o profissional... Cai a produtividade, o cara vai querer fazer um serviço mais rápido. E aí a conta não vai fechando, né? Fica ciclo muito... Eu acho que o Ganso, ele tocou num assunto que eu acho interessante. Porque ele falou, pô, se unir as pessoas... A gente tinha que se unir entre engenharia, empresa, tipo, construtora, empreiteiro, tudo. Por quê? Porque a gente hoje... A gente vai orçar alguma coisa, é sempre assim, né? Tipo... Faz alvenaria, Ganso? Faço sim. Então tá bom, tô te enviando um orçamento aí. Daí o cara coloca assim, alvenaria de vedação, 1.000 metros quadrados, tal. E aí, muitos empreiteiros orçam. Sim. Quando eu peguei e comecei a orçar algumas coisas, eu falei assim, você tá orçando? Tá bom, me manda o projeto, a FVS, a instrução de trabalho e o seu planejamento. Aí eu perdi o orçamento, porque o cara nem enviava. Não, você está pedindo instrução de trabalho, como que você quer que eu faça a alvenaria? Qual que é o planejamento? Qual que é o ciclo que você quer? E aí muitos eu vejo que não perguntam isso. E aí às vezes o cara fala assim, pô, comecei a alvenaria, não tem material no meu pé? Ele falou, não mesmo, você tem que buscar lá embaixo. Não, mas isso você não tinha falado. Não, você não faz alvenaria é tudo. Daí o cara pega e fala assim, não, vou tentar. Desde a produção da argamassa, de assentamento. Muitas das vezes o empreiteiro não vai nem visitar a obra. Não vai. Eu não pego uma obra sem eu visitar o canteiro de obra. Eu gosto de ir lá, ver o canteiro, ver a dificuldade, ver se tem grimareira, groa, mas essa tudo, é a sua concorrência hoje, né? Porque às vezes você pega... Então. Às vezes um cara orça R$5 mais barato o metro, R$2,
e ele tá disputando com você, que foi lá visitar a obra. Daí você tem que mostrar todo esse diferencial. O cara não tá enxergando também, porque tem que ter o cara... Então, é toda a operação. Vai ter o pessoal da bitoneira, o pessoal com a jerica ali levando a massa, e também o pessoal levando bloco. Então, daí já é uma equipe maior ali. Mas se o engenheiro e os bloqueiros, né? Se o engenheiro não tem experiência, fecha com outro, porque tá mais barato. Passa 3 meses, ou o cara sai ou ele quebra. E aí o engenheiro fica com uma bucha na mão, né? Porque o cara fez 4, 5 andares, saiu, agora tem que contratar o ganso, que é um pouco mais caro, só que traz mais qualidade. E aí você começa... Como é que o ganso pega os 4, 5 andares? Ele tem que voltar no primeiro andar, dar uma analisada em tudo, aí foi ver, o ciclo já foi embora. Né? Eu já vivenciei isso, trabalhando para empreiteiro, por exemplo, no edifício, acho que foi no Sky House, aqui da Santa Isabel, que hoje é esse América, né? Eu trabalhava com um empreiteiro chamado Cassiano. Na época, ele pegou o serviço, colocou acho que 40 e poucas pessoas nesse edifício. Na época, era quem tomava de conta era o saudoso mestre Rui. Aprendi muito com ele. E, se eu não me engano, acho que o engenheiro Renato também, que fazia a gestão da obra. E ali, né, nessa obra, acho que eu estava começando, tinha acabado o contrapiso e comecei o revestimento direto no broco. E ali, na época, também era direto do broco, estava começando, aí não tinha muito profissional. Direto no bloco? Direto no bloco. O assentamento direto no bloco. Infiltração vai comer solta ali. O revestimento sentado direto no bloco. E não se tinha tanto profissional, porque antigamente... Vai soltar e vai infiltrar. Antigamente você emboçava a parede, né? Emboçava a parede, fazia o revestimento normal, com uma colagem só. Aí lá foi direto no bloco. E nisso esse empreiteiro pegou o serviço muito barato, né? Aí, primeira quinzena ele rodou legalzinho. Na segunda quinzena... não aguentou. Espanou. Aí a gente passou a trabalhar direto para a consultora, na época que foi a Santa Isabel. Né? Então, eu sempre vivenciei isso. O empreiteiro em si quebrou, né? Quebrou. Porque serviço barato, não aguentou pagar imposto, nota. Hoje, só para você ter ideia, eu como empreiteiro, se eu for dar uma nota, uma suposição, R$10.000, né? Presto um determinado serviço, vou emitir uma nota de R$10.000. Hoje eu pago na fonte 25%. Então é 7,5, né? 10. É muito caro. Você entendeu? 2,5 do governo. Você entendeu? Então, assim, demais. fora os encargos sociais em cima de um funcionário todo registrado, tudo certinho. Então, é muito imposto. Mas isso é algo que eu tenho vontade, eu estou à disposição, porque a gente junto... Porque qual que é a ideia? Eu acho que tinha que ser a ideia de todo construtor. O empreiteiro, ele adotar mesmo o empreiteiro, ser assim, o parceiro, o aliado dele. E geralmente o empresário, ele tem vocação em um lado só do empreendedorismo, né? Geralmente é a técnica. E daí depois ele descobre imposto, depois ele descobre nota fiscal, depois ele descobre que tem contabilidade, depois ele descobre liderança, os encargos. Então, assim, por quê? Porque ele tinha uma expertise na técnica. E às vezes, o que a gente precisa fazer? Se unir e falar assim, o contador não vai ser o seu vizinho. Vai ser esse aqui, esse que é bom. Porque daí o seu encargo não vai ser mais 25%. Se se enquadra em outro regime, vai ser 12,5%. E aí, a gente junto tem que realmente montar estratégia para reduzir preço, mas não é reduzir preço para você ganhar menos. É reduzir preço para você ganhar mais, para o seu colaborador ganhar mais e a gente conseguir trazer uma produtividade boa para toda a cadeia da construção. E atrai-se, tendo essa parceria, você vai atrair mão de obra mais qualificada. Daí aí gera gestão de pessoas. Porque a gestão de pessoas, eu estou preocupando com o que você está pagando, estou preocupado com o que você está pagando para o seu colaborador, e isso vai retornando gestão de pessoas de empatia mesmo, de coisa que vai dar certo na construção civil. E não fica aquele, né, o Lúcio pautou aí, aquele leilão, né? O Ganso, o Zezinho lá. Não só do dinheiro, né? Quanto do cronograma. O cronograma impossível e o orçamento impossível. Aí, o Lucião... É uma bomba relógio, né? O Lucião falou umas 2 vezes e eu tô curioso também. A gente, como eu sou construtor, você é construtor também, a gente tem mania, e o Lucião também de projeto, né? A gente sempre tem a mania de olhar e falar assim, putz, a minha vontade era falar não dá.
Mas já que estamos aqui, eu acho que dá. Esse acho que dá... Você não quer perder o cliente, o cara né? te pressiona. Só que aí... Não, você consegue. Só que no final... Ele põe a palavra na tua boca, né? Você consegue. Aí você fala, tá, dancei. Só que no final você fica decepcionado, porque você não conseguiu cumprir o que você já imaginava, só que você falou sim. E depois todo mundo vira culpado, porque querendo ou não, você foi conivente com a situação. Como que você vê hoje esses planejamentos que são mais dizer não, né? É difícil. É difícil. Mas hoje o grande gargalo, por exemplo, eu não falo recusei, mas não peguei a obra, né? Uhum. Por exemplo, a obra do Seu Paulo aqui da Consultora Hebe, é um incorporador de São Paulo, fez 115 sobrados aqui em Taubaté. Eu fiz lá toda a parte de acabamento, monocapa para ele, parte de revestimento, contrapiso, acabamento interno também. E ali o grande gargalo que eu falei para ele na época lá era arrumar gente para fazer a aplicação do monocapa. Porque o que eu conhecia eram amigos meus do Piauí que aplicavam monocapa, que eu conheci na consultora Trisul, né, que fez uma obra aqui em São José, na Zona Leste. Então... tive contato deles, chamei eles para cá. Primeiro falei pro Seu Paulo, Seu Paulo, eu vou pegar essa obra sua, mas primeiro eu quero saber, que eu tava meio por fora do preço do metro quadrado do monocapa na época, né? Que já fazia tempo, já fazia uns 6, 7 anos que eu não fazia. Eu não fazia execução, tava um pouquinho fora não sabia o preço que estava rolando no mercado, né? Não sabia do mercado. Do mercado. Eu falei, então o senhor vai ter um pouquinho de paciência, que eu vou fazer um planejamento, vou ver se os meninos vêm, vou ver quanto que vai custar para mim, alojamento, almoço, nota fiscal, registro deles tudinho, depois eu vou passar o preço pro senhor. Não, mas tem que passar para já, que eu preciso passar para os investidores, para o fundo, que o fundo precisa aprovar. Eu falei, não, mas não é assim. Eu não vou dar um preço que eu tô fora hoje do mercado, que depois aí o senhor vai colocar aquele preço e eu vou perder. Não vai dar certo, não vai casar. Depois a gente vai brigar. Sim. Então, deixa eu pensar, vou pesquisar, tal. Pesquisei tudo. Trouxe o pessoal para cá, para Taubaté, né? Trouxe 4 fachadeiros de monocapa. Depois ensinei mais 3 ajudantes também que se tornou fachadeiro de monocapa. Consegui tocar a obra dele. Né? Agora tem mais casa, agora que ele está com um novo empreendimento. Só que agora esse pessoal que estava de monocapa foi tudo embora para o Paraná. É a grande dificuldade. Como hoje... Santa Catarina, Paraná, né? O pessoal vai embora para lá, né? Prédio comendo solto lá em Camboriú. Eu falo que, por exemplo, a região sudeste aí tá atraindo muita mão de obra, tá alocando muita mão de obra para lá e a gente tá perdendo muito. Porque, em tese, o preço lá é diferenciado, né? Do metro quadrado, pro pedreiro, pro profissional em si, né? Se torna mais atrativo, né? Por exemplo, eu tenho meus primos que trabalham muito tempo comigo, desde 2020. São ótimos carpinteiros, são 12 primos. Carpinteiro, armador, broqueiro, foram tudo para Santa Catarina. Estão tudo lá em Santa Catarina. Pergunta para eles se eles querem voltar para cá. Eles trabalhavam com costura boa, trabalhavam na Cura, em São Paulo, na Cirela, foram tudo para lá. Lá o metro quadrado é absurdo, né? Então, o profissional, ele vai vendo, né, aonde que tá mais propício para ele ganhar o dinheiro dele, né? Para ele ganhar um pouco mais, para levar um pouco mais de recurso para sua casa. Então, ele vai... Hoje eu falo que o profissional hoje tem a escolha, né? Ele pode optar. Ele saiu de um canteiro de obra hoje, amanhã ele está empregado. Então, se ele for um bom profissional, isso que a gente estava falando, né? Que é uma profissão, é bacana, né? O pessoal que trabalha em obra. Você está falando, o pessoal está morando lá em Santa Catarina, né? E agora, voltando lá no início da cadeia, o ajudante precisa ter alguma qualificação para começar na obra? Não, o ajudante hoje, eu falo que o ajudante tem que ter força de vontade. É o principal a meta hoje é a força de vontade de querer trabalhar, porque também não é fácil hoje. Você pegar o ajudante que nem antigamente, que nem vinha... Quando a construção civil era aquecida em São Paulo, vinha muito povo do Nordeste. O povo do Nordeste é mais aguerrido para trabalho, né? Hoje, por exemplo, eu tenho na minha obra pessoas mais
eu falo paulista, né? Pessoal que nasceu aqui no estado. Nutella. Mas os Nutelinha. Até desculpa os meus colaboradores, mas é um termo que eu uso, mas não é para chatear ninguém, não. Sim. Natural. É hoje natural. Todo mundo mais... Mas assim, você vê que o Nordeste do país também está aquecido na obra. Então, você trazer mão de obra para cá hoje está mais difícil, né? Antigamente se vinha. O pessoal vinha para cá, vinha né? Bastante. Eu trabalhei, meu pai, o meu avô trabalhou com um empreiteiro chamado, saudoso também, é o Bigode. Bigode foi um grande empreiteiro dentro do Vale do Paraíba, construiu a Sebracê, hoje que é o Vale Sul, que era a antiga Alpargata, ele fez a construção, trabalhava mais na área industrial. Então, meu avô e meu pai trabalham muito com eles. Meu pai, na época, contava Porto ali, né? Que fez o Vale Sul. Vale Sul. Meu pai, na época, contava que ele ia para Bahia, ele trazia era de 2 ônibus lotados de gente da Bahia. Hoje não. Me lembro. Não dá mais. Meu pai, quando era mais novo, todo mundo era lá do Nordeste. Que vinha do Nordeste para cá. Então, o povo vinha, era um povo aguerrido, um povo que queria trabalhar, lutar, conquistar o seu espaço, né? E hoje tem essa dificuldade porque também o mercado lá está aquecido, o mercado da construção civil. Então, se torna mais difícil. Eu, por exemplo, eu tenho parte da minha avó que são todos da área do gesso, né? De lá de Trindade, tudo. Que o gesso vem de lá, né? Vem de lá. Então, muito forte também. É muito forte. Então, tem primos aqui em São Paulo que são empreiteiros na parte de gesso. E tem primos lá que trabalham em Petrolina, na região metropolitana ali do estado de Pernambuco. E eles não querem vir para cá, não. Pergunta para eles se eles querem vir para São Paulo. Não. Falar que o cenário tá bom. Aqui, né? Só tinha aqui. Distribuiu, né? Distribuiu. Então, tá bem distribuído o cenário da construção civil hoje, nesse aquecimento, né? Que tá hoje no mercado. Então, o grande gargalo hoje é a falta de mão de obra e o que tem a gente tentar fazer uma gestão, né, que seja favorável para o nosso dia a dia, entendeu? E também essa questão de ajudante, né? A gente anda pelas obras e vê que tem muitas pessoas ali que pecaram quando era mais jovem e saíram pagaram a pena e saíram da cadeia. E estão ali trabalhando de ajudante. Isso, até a gente estava conversando antes aqui, é uma coisa muito interessante, né? Porque aquela pessoa estava na criminalidade ali, e de repente ela tem uma oportunidade de ter um trabalho ali, crescer profissionalmente, ter a casa dele, a família dele, e não crescer profissionalmente também, né? Como pessoa e como profissional. Porque ele saiu ali de uma situação que ele estava ali preso e ele teve uma oportunidade, né? A gente vê muito isso, né? E esses que saem com vontade de trabalhar, né? Sai com muita vontade, sai aguerridos mesmo, sai com aquela vontade de trabalhar. Vou mudar a minha vida. Mudar a vida. Eu falo por mim próprio. Hoje, no meu efetivo, hoje eu tenho 36 colaboradores, rodando na obra lá da Mondec, né? Da consultora Mondec, da Silva Martins e na JNZ. Então, 35 colaboradores. Desses 35 colaboradores, eu tenho hoje de ajudantes, são 18 ajudantes. Desses 18 ajudantes, 80% já passou no regime penitenciário. Né? Erraram lá, né? Teve seu erro lá atrás, saíram, tudo, se redimiram. Ganhou uma maturidade, tá um pouco mais velho, né? Começou a trabalhar, ganhar o dinheirinho dele. Sim, e são pessoas que, assim, que estão comigo, eu vejo que não me dão trabalho nenhum, graças a Deus. São um pessoal que menos falta lá no meu efetivo hoje e, assim... É que nem eu falo, eu dou oportunidade, eles agarram a oportunidade. E tem uns lá que já são meia colher já tá passando para meia colher. Eu acho que daqui uns 2 meses eu tenho mais uns 2, 3 broqueiros lá. Então eu fico muito contente com isso. Eu acho que isso tem que se tornar uma realidade em nível Brasil, né? Dá oportunidade. Eu acho que se a pessoa errou lá atrás, ela tá arrependida dos seus erros e quer ingressar no mercado de trabalho, a gente tem que dar essa oportunidade, né? E eu acho que, por exemplo, nas demais mercados, né? Que você vê na indústria em geral, indústria
automobilística, tecnológica, ela já tem um pouco mais de preconceito, de agregar essas pessoas, vai puxar a capivara ali. Vai puxar a capivara. O cara, sei lá, né? Foi preso no tráfico, no roubo. Não, esse cara não serve para o efetivo da empresa. A construção civil, ela já abre esse leque, porque a construção civil, ela precisa daquela mão de obra aguerrida, daquela mão de obra braçal, né? Não tem problema, né? Não tem problema. Falou, errou, agora vamos... Errou. E se tá ali, tá trabalhando, tá perdendo dia de serviço, por que não abraçar né, esse colaborador e mostrar para ele que ele vai ter a oportunidade de se redimir, né? Perante a sociedade. Sim. O Ganso, eu analiso a construção civil e ela vem uma crescente tanto de financeiro quanto de condição de trabalho, né? Então, a gente está tentando industrializar a tecnologia, né? Mas, assim, se você pega hoje... Eu sei que você comentou que ganha pouco pelo tanto que produz o ajudante. Sim. Mas se você pega hoje o ajudante mesmo, que é a primeira função, se você pega comparando com todas as outras categorias, ele é o que ganha mais, comparando com outras categorias da mesma ajudante, base. Eu não hoje tenho ideia. Eu acho que dá 2.166. Só que daí é o que o Ganso falou, a construção civil ela tem muita premiação. Produtividade tem meia colher que tira metade do salário, mais metade do salário só em prêmio. Tipo, tira R$1.000 de prêmio. Depende da categoria do ajudante ali. É o que você falou, se for um ajudante esforçado. Esforçado, Mas o que eu vejo também é quando você começa a profissionalizar mais, então um carpinteiro, um armador, um fachadeiro, um azulejista, eles começam a ganhar um valor hoje muito bom. Sim. Então ele pode chegar a 10, 15, 20, 25 mil reais. Sim. Não, tem fachadeiro comigo que tirava a última medição que eu fiz. Não vou falar o nome dele, mas o homem era bom de ferramenta. Conta o milagre, mas não conta o santo. O homem era bom de ferramenta. Ele tirou 9 mil na quinzena. A quinzena dele era R$9.000. Então dá 18 mil. Fachadeiro é a média. Eu acho fantástico. Entendeu? Fantástico. Muito bom. Mas o cara é bom, ele produz, né? Quem produz, é justo, né? Quem é esforçado tem que tirar, e tem que tirar até mais. Concordo com tudo. Porém, eu já vi muito profissional bom tirando o pé do acelerador por causa do desconto trabalhista. Isso aí acontece mesmo. Como que você vê essa evolução, assim? Porque você... O cara ganha 18, mas desconta tanto de imposto. Porque daí o cara fala assim, se eu não produzir... Sei lá, o cara ganha 18 e desconta 4 mil dele. Ele fala assim, se eu deixar de produzir 3 dias, eu vou ganhar menos, mas vai descontar 1.000. Então, teoricamente, eu ainda ganhei mais do que se eu tivesse produzido todos os dias. E aí... a gente tá entrando num impasse, assim, bem complicado. Até muito porque complicado. É o mundo CLT. Não tem como, assim. A gente, como empresário, paga imposto. Quem ganha bem também paga imposto. Só que a gente não tá preparado ainda para pagar todo esse imposto à parte de operação. Como que você vê? Porque a gente também tem que continuar fazendo certo na parte de imposto, pagando seus impostos, deixando tudo certinho. Só que daí agora tem PJ... Tem MEI, né? MEI, só que a MEI não pode na construção civil, a MEI tem um encargo a mais na construção civil. Como que você consegue administrar isso durante na sua operação do dia a dia? Eu digo, Fernando, que não é fácil. É matar um leão todo dia. Porque o colaborador em si, na cabeça dele, o que ele vê? Ele não, falar, eu vou lá, eu quero produzir... O Ganso combinou X, vamos supor, combinou R$20 lá a alvenaria, eu quero receber os 20 livre de tudo. Ele vai me dar o almoço, ele vai me dar os EPI, vai me dar o uniforme, vale transporte, tudo. Só que na cabeça dele, ele não tá... Ele não tem imposto. A mente dele é travada que ele tem que ganhar tudo isso daí e o empreiteiro tem que se virar com tudo. Ele não quer que desconta nem R$1 dele, realmente. Isso que você falou. Eu até queria fazer isso, mas eu não consigo, porque tem imposto que é dele, né? Sim, tem imposto que é dele. Só que ele quer repassar esse imposto para você. Né? Ele quer... Não, o meu é livre. Se vira aí. Se vira nos 30, não é assim, né? Que é percentual. Né? Então, quanto mais você paga, mais desconta. Mais desconta. Só que a cabeça do colaborador, em tese, sim, é travado. Por isso que a gente tem que... Eu acho que a união nessa parte, né? Tanto de gestão de pessoas, né? E entra também nessa pauta... Né, de chamar esse colaborador para mostrar para ele, entender, camarada, infelizmente a gente vive no regime CLT, você tem que se adaptar nisso, você quer ganhar o seu, mas você tem que pagar os tributos. Eu tenho que pagar, eu tenho que prestar conta e você também. Né? Então, essa é a grande dificuldade, que o profissional em si, ele quer ganhar,
mas se descontar dele, ele faz uma tempestade num copo d'água. Né? É porque antes o pedreiro que virava empreiteiro, quando ele virava empreiteiro, eu lembro que as primeiras notas, assim, eles chegavam e falavam assim, rapaz, eu não sabia que vocês pagavam tanto imposto assim, não. E daí o cara já começa a sentir. Agora, o colaborador também tá sentindo, porque ele tá ganhando bem. Sim, então ele tem que pagar. Isso daí eu sinto que machuca o cara. Porque o cara, assim, é essa conta que ele faz. Poxa, eu vou ganhar 10 mil livres, daí daqui a pouco vem 7. Ele fala, poxa, eu trabalhei o mês inteiro, descontou 27,5%. Esses 3 mil que descontou, esses 27%, o que ele fala? Fala, nossa, isso aqui dá pra me pagar uma prestação de um apartamento, eu tô pagando aluguel. Sim. Em si, sim, é verdade. Realmente, mas é o sistema que hoje, no Brasil, a gente vive. É isso. Né? No sistema tributário, trabalhista, e a gente tem que fazer por onde se adaptar. Mas que não é fácil, não é. Aí depende dos camaradas lá, do deputado federal, mudar leis, mudaram agora, né? Então, nessa impasse da escala 6x1, né? Que para mim, na minha tese, tinha que ser tudo mais maleável, que nem o sistema americano. Né? Você faz contrato entre o patrão e o empregado e não... Acabou, gente. Hoje sempre não eu falo, tem lei, né? Sempre eu falo para meus colaboradores, a maioria já tentou ir para os Estados Unidos. Pedreiro bom que eu conheço tentou atravessar a fronteira lá e entrar clandestinamente, né? Uns conseguiram, os outros não. Porque o que a gente vê? Os Estados Unidos é um país de potência, né? A maior nação hoje, né? Sim. Do mais mundo. Rica do mundo. Mais rica do mundo. Então, se lá tá dando certo, por que aqui não pode dar certo, né? A gente tem que cobrar a produção, né? Produção. A gente cobrar. A gente precisa compartilhar do mesmo objetivo. Sim. Que é a produção. Então, às vezes, a pessoa fica lá das 7 às 5 no horário de trabalho. Só que ela começou a trabalhar às 8, parou às 11, voltou às 1h30, foi embora às 4. Então, assim, foi embora, assim, do horário de trabalho dela lá da produção. Mas ela ficou das 7 às 5 na obra. Só que isso é ruim. Porque às vezes era mais fácil ele ter ido embora às 3, ter produzido o que tinha que produzir, terminou, vai embora. Bateu a meta, né? E hoje a gente não consegue flexibilizar isso justamente por isso. Porque a gente hoje cobra horário de trabalho. Era muito mais fácil cobrar período de produção. Daí a gente paga e pronto. E todo mundo fica mais satisfeito. Muito mais, ganha muito mais. A gente hoje tem uma discussão que a gente tá perdendo mão de obra para iFood, Uber, tudo. Porque é flexibilidade. Não tem jeito. O cara ter uma filha, vai buscar na hora do almoço, vai buscar no final da tarde. Hoje eu vou ter que tirar meio período para ir no médico. Só que assim, depois ele produz o quanto ele tem que produzir. Óbvio, a construção civil não é assim. A construção civil ela é das 7 às 5. Óbvio, mas dentro desse horário das 7 às 5, dá pra gente trabalhar com produtividade. E aí fica mais livre para todo mundo. Fica mais fácil de você... A gente vira realmente parceiro. Não é mais aquele, não, entra às 7, sai às 5. Não, vamos produzir e vai dar certo. Mas será que, Fernando, não falta mais um pouco de engajamento, tanto dos grandes incorporadores, dos grandes gestores da construção civil, tá engajado? Porque para ter essa mudança, a gente tem que ferir um pouco no meio político, né? É que a lei trabalhista no Brasil é complicada. Ela é bem complicada. Mas eu acho que vale... Assim, a gente não consegue mudar a lei trabalhista se unindo, porque ela é bem engessada, né? Portanto, que tá até agora vindo escala, em vez de pensar em produção, é mais difícil. Mas se a gente depender... Vai só piorando. Vai piorando. Mas se a gente for depender do mundo político, às vezes a gente pode colocar a culpa no mundo político. Falar assim, eles... É muito difícil. Não, e aí tem cada sindicato, a convenção. Difícil, é muito engessado. Cada cargo você tem que ver a convenção para ver como é que vai pagar. Muito burocrático, mas né? A gente pode se unir junto com o colaborador. Não que a gente vai ferir as leis, de jeito nenhum. Mas a gente pode se organizar para a gente ter uma produtividade melhor, para a gente ter essa gestão de pessoas que você falou muito bem, para a gente realmente conseguir que o operador ele produza mais e trabalha menos, nesse sentido de carga horária. Então, com certeza, eu acho que dá. E a gente conseguir realmente dar condição. Porque quando a gente vai na operação, às vezes, o ajudante está pegando um peso que ele não precisa pegar. A gente pode inventar um equipamento, a gente pode contribuir com ele, falar assim, não precisa pegar esse peso. Hoje em dia é facilitar. A gente tem que facilitar ao máximo para... Hoje em dia eu falo, por exemplo, na minha época, quando eu assentava azulejo,
por exemplo, no Citinho, Carregava a lata no ali, Citinho né? o misturador, né, de argamassa. E o que eu fazia? Eu fazia o meu caixote, eu comprava uma enxadinha, cortava ela no meio e batia na mão, na enxadinha. Eu colocava dois sacos de argamassa e batia na mão. No Citinho Niva Laser, esticava a linha, preguinho, canto, mangueirinha de nível. Hoje você tem mais uma facilidade, né? Pra você fazer a execução de um serviço hoje, né? Quebrar um concreto, alguma coisa assim, você tem um martelete. Então, hoje se tem a facilidade para o profissional trabalhar. E hoje, se a gente tiver aquele ajudante com força de vontade e trazer soluções ou problemas para a gente tem que ter a cabeça aberta de resolver para ele. Sim. Poxa, eu tô descarregando isso na mão. Cara, vamos inventar um equipamento que não uma solução nova, uma solução nova. Sim. Porque a gente não quer que ele fique realmente carregando na mão tudo. Não, a produtividade ali porque acabou, a produtividade né? acabou. O cara vai carregar não vai aguentar muito tempo, né? Ideias novas, né? Ideias novas, não tem jeito. Isso é de suma importância. Maravilha. Show de bola, Ganso. Gratidão aí pela sua participação no nosso podcast aqui. Fantástico, conversamos sobre tudo, muita coisa legal aí. O pessoal de mão de obra que está assistindo aí também, espero que tenha gostado. Tem uma experiência boa. Maravilha, obrigado, Ganso. Gratificante. Valeu, Luciano. Valeu, Fernando, valeu, Ganso. Obrigado. E quem quiser contratar a mão de obra do Ganso, como é que faz? Eu vou passar meu telefone, né? O telefone, o e-mail, quem quiser entrar aí nas minhas redes sociais, é ConstruSul, empreiteira, numeral 2, @gmail.com.br. E o telefone é 12 981 28 99 14. Valeu. Muito obrigado. Bom. Valeu, tchau. Ganso. Obrigado. Valeu, pessoal. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos, pode contar conosco. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau.